Neste segundo bloco do primeiro grande debate entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, cada candidato terá direito a perguntar para 2 oponentes, mas não poderá perguntar para um candidato que já tenha respondido, nem para quem lhe perguntou na rodada. São 30 segundos para cada pergunta e 1 minuto para cada resposta. Caso não fique satisfeito com a resposta, quem pergunta poderá recolocar a questão em 30 segundos e o respondente terá 45 segundos para uma nova resposta. O candidato que se considerar ofendido poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não mediante decisão do mediador. Lembrando que esse debate está sendo transmitido, além aqui da TV Record Cuiabá, pela rádio CBN Cuiabá e também pelo site Gazeta Digital, além da página da TV Record no Facebook. E conforme foi definido através de sorteio, nesse bloco, quem começa perguntando é o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a sua questão inicial? Candidato Renato. Candidato, saúde continua sendo o principal drama, o principal problema da população. Eu vou investir nisso. O prefeito Mauro Mendes avançou nessa área com o início das construções, da construção da obra do pronto-socorro e com a implantação do Hospital São Benedito. Também entregou a UPA da Morada do Ouro e a UPA do Pascoal Ramos. Eu vou entregar as UPAs do Jardim Leblon e do Verdão. O que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde da população cuiabana? 1 minuto para a resposta do candidato Renato Santana. Candidato, eleitor, primeiro, se investe muito em saúde curativa. Porém, quando os hospitais ficam prontos, já estão ultrapassados. Vamos fazer o seguinte, investir em saúde preventiva. Acabei de dar uma resposta sobre a questão de mobilidade. Quando a gente investe no ônibus, um ônibus de qualidade, nós também estamos investindo em saúde. Nós queremos conectar todas as áreas. Geralmente o político fala, vou fazer saúde, segurança e educação. Na outra campanha ele volta e fala assim, segurança, educação e saúde, só muda a ordem, mas não faz nenhuma coisa nem outra. Nós queremos fazer com que a saúde preventiva seja uma nova cultura, a cultura de Cuiabá. Nós temos que pegar a educação e os professores vão ter que ensinar nossas crianças a prevenir as doenças tropicais. As crianças vão fazer isso em casa, vão transmitir. Nós vamos virar referência mundial em saúde preventiva. Candidato Emanuel, satisfeito com a resposta? Não, eu réplica, por favor. De fazer uma réplica. Não, eu concordo com o candidato. Entretanto, eu gostaria de deixar mais claro a nossa proposta na saúde preventiva. Não se faz saúde preventiva sem ampliar a rede de abrangência do Programa de Saúde da Família. Hoje, 70 equipes do programa PSF atendem Cuiabá, mas pelas determinações do próprio Ministério da Saúde, que a cada 4.000 pessoas no raio de 5 quilômetros, precisamos ter uma equipe. Cuiabá precisa de 125 equipes, 120 a 125 equipes do Programa de Saúde da Família para conseguir avançar na saúde preventiva. E isso nós vamos mostrar como iremos conseguir. Tréplica para Renato Santana. Candidato, eleitor, o dinheiro aqui do nosso orçamento é pequeno. Nós só vamos mudar a forma de fazer política a partir do nosso dia a dia. Nós temos que mudar a cultura. E quando eu digo de mudar a cultura, eu digo que o gestor público, o prefeito, ele tem que ser o fomentador disso. O poder público tem que se conectar diretamente a você, cidadão, te auxiliando a você ter instrumentos. Por isso que nós falamos, não basta apenas fazer a curativa, tem que fazer a preventiva e fazer de forma de educação, educando para uma nova geração. Seguindo a ordem do debate, agora, candidato Renato Santana, o senhor escolhe um candidato para responder a sua pergunta. Quem que o senhor escolhe? Vou escolher o candidato procurador Mauro. Por favor. Candidato procurador Mauro, nós fazemos uma política de diálogo. Nosso partido, a rede, vem pregando o diálogo com toda a sociedade. Eu vejo que, aparentemente, o senhor tem tido eleição após eleição a forma de não dialogar, não ampliar com os outros partidos. Gostaríamos de saber como que o senhor iria administrar Cuiabá caso seja eleito prefeito. Candidato Renato Santana,
É importante a gente registrar que um dos principais motivos de nós não coligarmos com os outros partidos é que nós estamos propondo uma política diferente. É um dos pontos principais. Nós temos programas diferentes. A maioria dos nossos adversários defende, por exemplo, a privatização da CAB, defende a privatização do transporte coletivo e nós temos propostas diferentes. Então não há como fazer coligação com esses outros partidos se as ideias são diferentes. Com relação à administração da Câmara, nós estamos aqui propondo também uma forma diferente de fazer política, para que nós não estejamos nessa política do toma lá da cá, em que o prefeito cede cargos para os vereadores e acaba fazendo uma administração com esses vereadores e os vereadores abdicam da sua função de fiscalizar o executivo. Então nós não acreditamos que a função é essa. A função do vereador ele deve fiscalizar e fiscalizar muito o executivo. Então na nossa administração nós não praticaremos esse toma lá da cá, essa política antiga e tradicional que tantos problemas tem trazido para a nossa cidade. Faremos uma política diferente. Candidato Renato, satisfeito com a resposta? Vamos cumprimentá-la. Eleitor, nós da rede queremos conectar direto a administração pública até você. Nós acreditamos que não somos donos da verdade, não vamos construir nada sozinho. Queremos administrar com praticamente 600 mil cuiabanos que aqui vivem. Tréplica para procurador Mauro. Um dos principais pontos do nosso programa de governo é exatamente a participação popular. Está no início do nosso plano de governo. Nós queremos fazer uma administração extremamente participativa, trazendo pessoas da sociedade, pessoas das universidades, pessoas das organizações sociais, pessoas que atuam na sociedade nas suas áreas respectivas, que possam nos ajudar a administrar, porque o prefeito ele não pode ficar encastelado no gabinete, ele não pode ser o dono da verdade, e é isso que nós estamos propondo. Como vivo em Cuiabá desde que nasci, conheço muito bem essa forma antiga de fazer política, e nós estamos propondo essa forma nova, uma forma diferente de fazer política com a ampla participação popular. Seguindo o debate, agora o procurador Mauro escolhe um candidato para responder a sua pergunta. Quem vai responder a sua pergunta, candidato? Candidato Wilson Santos. Por favor, pode fazer a pergunta. Candidato Wilson Santos, o senhor já foi prefeito 2 vezes aqui de Cuiabá. Por que as propostas que o senhor apresenta agora nessa eleição não foram implementadas nos mandatos anteriores que o senhor já ocupou, né? Não existiram avanços nas áreas, por exemplo, transporte coletivo, saúde, saneamento, por exemplo, inclusive um membro do seu grupo político, o seu então vice, Chico Galindo, foi que vendeu a Sanecap. Por que essas propostas não foram implementadas nesses mandatos anteriores? Eu quero agradecer ao procurador pela oportunidade de esclarecer. Quando o assunto é água, procurador, deixando a modéstia de lado, eu fui o prefeito que mais fez por água em Cuiabá. Construí a ETA Tijucal, que muitos dizem que não existe. Hoje, 120 mil pessoas, do Grande Pedra 90, Manduri, Nova Esperança, aqui na região leste e norte, Dr. Fábio 1, 2, Altos da Serra 1, 2, 1º de março, Altos da Glória. O senhor pode mandar sua equipe de TV ir lá e ouvir a população do Dr. Fábio, Altos da Serra, Pedra 90 sobre água. Construir a 2ª maior estação de tratamento de água da história de Mato Grosso, a ETA Tijucal. Construir 26 quilômetros de adutoras e construir reservatórios para quase 16 milhões de litros. Com relação à CAB, não tem nada a ver com o CAB. A CAB entrou em Cuiabá 2 anos depois que eu deixei a prefeitura. E se for eleito, se Deus permitir, a CAB não fica em Cuiabá. Procurador Mauro, satisfeito com a resposta? Não. Por favor, réplica. É importante, né, registrar que o senhor disse que não tem nada a ver, mas o senhor tem tudo a ver com isso. Foi o seu vice, Chico Galindo, que venceu. Foi o vice que o senhor deixou na prefeitura que vendeu a Sanecap. Então é importante registrar que o senhor tem tudo a ver com a venda desse patrimônio público. Na verdade, o senhor apontou algumas realizações aqui com o dinheiro público que foram passadas para a CAB, né, a preço de banana por Chico Galindo, do seu grupo político. Tréplica de Wilson Santos. Eu deixei a prefeitura, procurador, no dia 30 de março de 2010, às 18 horas. A CAB entrou em Cuiabá no dia 18 de abril de 2012, isto é, 2 anos e 19 dias. O senhor procurador, o senhor sabe muito bem disso. Na área de saúde, eu implantei 36 equipes do programa Saúde da Família em Cuiabá. E se eleito, nós vamos implantar mais 30, como disse o professor Renato. Saúde preventiva. Nós temos hoje 70 equipes do programa Saúde da Família, das quais eu implantei 36 equipes e nós vamos avançar com a conclusão do novo Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, numa parceria com o governador Pedro Taques, além de concluir as UPAs do Jardim Leblon, Cidade Alta e Verdão também. Seguindo o sorteio e a ordem do debate, agora o candidato Wilson Santos só faz perguntas para quem? Quem que o senhor vai escolher? Vou escolher a minha amiga querida, que me ajudou tanto na Prefeitura de Cuiabá, de quem sou admirador,
professor e eterna senadora Séries. 30 segundos, pergunta. Senadora, analisando o seu programa de governo, eu vi que a senhora anuncia políticas públicas para alunos oriundos da rede pública, alunos que estão há muito tempo fora da escola, para preparação em cursinhos pré-vestibulares. Como seria na prática essa sua proposta? Pode ser até semelhante ao Cuiabá Veste, mas vai ser o Cuiabá Enem. Ponto. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da educação, senhor candidato. A educação é uma área que a gente nunca pode pensar em reduzir gastos, sempre ampliar. E nós, na Prefeitura, vamos com certeza fazer até 2020 que todas as crianças estejam em idade de creche na creche. De 0 a 3 anos e 11 meses, todos terão que estar em creche. Chega de mãe chorando nas portas das creches porque não tem espaço. Porque creche hoje já não é só para a mãe poder trabalhar em paz. É porque é provado e comprovado em estudos internacionais de que o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do processo de conhecimento, ele se dá quase que na sua totalidade até os 3 anos. Portanto, todas as crianças nas creches. Com relação, vamos também desenvolver um esforço imenso para que os 3 ciclos da escola municipal, todas elas estejam dentro. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Eu vou dar uma oportunidade para a minha amiga Séries, e especificamente sobre o cursinho pré-vestibular Séries. Eu fiz, quando o prefeito de Cuiabá, o Cuiabá Veste. O Cuiabá Veste acabou colocando mais de 6.000 jovens pobres, a maioria negros, nas universidades. Sobre o Cuiabá Veste, você pretende retomá-lo? Retomar com o Enem Veste, no sentido de botar todos aqueles que realmente precisam estar na escola pública a nível de 3º grau, a nível superior, lá estejam. Mas eu queria também terminar dizendo que eu quero também fazer um projeto piloto de história integral, de escola integral com educação integral, que são coisas diferentes. Educação integral em plano piloto em escolas integrais e convocar de pronto e de plano uma conferência municipal com todas as partes interessadas para realmente ver os pontos que estão com problemas e avançar. Seguindo o debate, candidata Séries só pode fazer perguntas agora ao candidato Julier. Candidato Julier, o senhor tem criticado, tem falado que só o senhor tem plano de governo. Eu tenho plano de governo e tem um grupo de candidatos que fazem a política do jeito velho. Eu quero saber qual que é o jeito novo de fazer política que o senhor fala. Será que é aquele que levou o senhor a parar na Operação Ararate, sendo investigado, denunciado, esse é o jeito novo? Candidata Séries, primeiramente vamos deixar isso bem claro. Eu não respondo a qualquer processo, o processo foi anulado. Então estou me apresentando aqui, professor Séries, como alguém que tem sim legitimidade e credibilidade para debater com os cuiabanos, dialogar e melhorar a nossa cidade. Agora, deputada Séries, evidentemente que nós estamos no século XXI, em 2016. Aparentemente, esse debate aqui, se tivesse o prefeito Roberto França aqui, nós teríamos o reprise de 2000. Ou seja, nós mudamos a nossa cidade, pessoas novas nasceram, a cidade cresceu como um todo e nós estamos com os mesmos partidos, com os mesmos personagens políticos do século XX e nos propondo em Cuiabá como inovação. E nós sim temos um projeto renovador para Cuiabá. Satisfeito com a resposta, candidato? Não, eu quero saber qual é o jeito certo de governar, já que nós, que já fomos candidatos, né, não temos esse jeito certo. Eu quero saber qual é o jeito certo, porque eu sempre lutei muito contra a corrupção, na Assembleia Legislativa, no Senado da República, sou autora da lei da delação premiada, que está viabilizando a muitos juízes, inclusive ao juiz Sérgio Moro, realmente fazer a faxina da corrupção nesse país. Eu quero saber qual é o jeito novo de fazer política que o senhor quer implementar, por favor. Tréplica de candidato Julier. O jeito novo de fazer política é o jeito do diálogo, de inverter as prioridades em Cuiabá, de passar a tratar o nosso povo pobre com dignidade na prefeitura, prestando serviços de qualidade e dizendo claramente, nós não somos a favor das empresas, nós somos a favor dos cuiabanos no que se refere à questão da água.
Nós somos a favor de que a passagem de ônibus em Cuiabá seja a mais barata dentre as capitais brasileiras, que é lá de Fortaleza, governada pelo PDT. Então é isso que nós pensamos, é assim que se governa, de olho no nosso povo. Seguindo o debate, agora o candidato Julier responde ao único candidato que ainda não respondeu, o candidato Emanuel. Candidato do PMDB. Em 2005 houve uma CPI durante o governo do candidato do PSDB aqui presente para apurar as maracutaias no serviço de transporte público de Cuiabá. Essa CPI, em que estão aqui o prefeito e então o secretário, apontou uma série de mazelas, dentre elas que a prefeitura estava a favor das empresas de ônibus. Como é que o senhor responde isso? Bom, eu fui secretário do prefeito Wilson Santos 1 ano e 2 meses. E naquele período, a conclusão do relatório do CPI foi após a nossa saída da secretaria. Mas o que eu me lembro bem, que promovemos transformações profundas no trânsito e no transporte coletivo da cidade. Foi na nossa gestão que acabamos com o terminal da vergonha, o terminal da Bispo Dom José, acabando com a integração que humilhava a população e atentava contra a dignidade da pessoa humana. A população era tratada quase que como animal, embretado, para poder ter acesso ao ônibus. Acabamos com aquela integração física desumana e criamos a integração virtual através dos pontos de ônibus temporal via cartão transporte, ou seja, implantamos também a bilhetagem eletrônica, modernizando e avançando um sistema a serviço da população cuiabana. A base do sistema foi preparada naquele ano de 2005, candidato Dr. Julier. Candidato Julier, satisfeito com a resposta? Evidentemente que não, Antônio Carlos, porque aquela CPI, aliás, apurou que a passagem deveria custar 81 centavos. Ou então prefeito e o então secretário defenderam a passagem a 1,80, a mais cara do país à época, que continua hoje Cuiabá dentre as mais caras. Só para recomendar que devemos sim reduzir a passagem de ônibus para atender o nosso povo, para ser a mais barata dentre as capitais brasileiras. Tréplica de Emanuel Pinheiro. Bom, eu quero deixar claro ao eleitor cuiabano que naquele período nosso também renovamos a frota de ônibus em 30% a 40% e demos início às exigências da acessibilidade, ou seja, 20% da frota ser adaptada para o portador de deficiência, para a pessoa com deficiência. Também imprimimos um ritmo tão humanizado no sistema de transporte coletivo que não saímos das ruas de Cuiabá. Por exemplo, naquele período também que avançamos no transporte alternativo, integrando ao ônibus não como um agente, um instrumento depredador, mas como um instrumento complementar de atendimento à população, para dar mais opções à população usuária desse sistema do atendimento do transporte. Termina aqui a primeira rodada, agora começa a segunda rodada de perguntas entre os candidatos. O candidato Emanuel Pinheiro começa escolhendo e perguntando preferencialmente, se o senhor puder não perguntar para quem o senhor já perguntou naquela primeira rodada, mas o senhor fique à vontade aí entre os outros 5 candidatos. Para quem que o senhor pergunta? Para a candidata Sedes. Por favor, pode fazer. 30 segundos para a pergunta. Candidata, o então prefeito Wilson Santos criou a Guarda Municipal, mas acabou não implantando essa guarda. E a segurança pública aterroriza e apavora a população cuiabana a cada dia que passa. Hoje, dados internacionais seguros de uma ONG internacional mexicana coloca Cuiabá na vergonhosa posição de 22ª cidade mais violenta do mundo. Algo precisa ser feito. Qual a sua proposta? 1 minuto para a resposta da candidata Sedes. Realmente nos deixam totalmente aterrorizados essa questão da segurança. Eu sei que é uma função do governo do Estado. Segurança não é a função do município, mas também sei que não podemos ignorar a questão porque ela é muito grave. E aí, claro que uma das questões que vamos fazer é criar a Guarda Municipal. É importante? É só isso? Não, de jeito nenhum. Nós temos que tratar essa questão da segurança num sentido macro, num sentido maior, em que nós precisamos cuidar desde aquelas pessoas que têm a questão da droga, os drogados,
que não só é uma violência contra eles, como precisamos de centros de recuperação para eles, como também cometem muitas vezes atos criminosos. Precisamos criar uma guarda municipal extremamente preparada, candidato. que cuide das questões mais graves até as mais simples. Candidato Emanuel, satisfeito com a resposta? Não, eu quero contribuir. A nossa proposta, ela está em tramitação, inclusive na Assembleia, quando apresentamos o projeto de lei que cria a jornada voluntária. Ou seja, o policial militar que trabalha 24 por 48 horas, no seu período de folga, poderá prestar serviços de segurança pública, preventiva e ostensiva, coordenado pelo Estado, mas pago pelo município. Com isso, aumentamos a sensação de segurança da população e conseguimos melhorar a renda dos nossos policiais militares. Candidato. Tréplica para a candidata Séries. Nós precisamos, sim, com certeza, fazer segurança pública, contribuir com o Estado e quiçá com quem for necessário para que se tenha segurança pública. Não é mais possível conviver dessa forma. Agora eu acho que precisa muito mais do que isso. Precisa de gente preparada, muito bem preparada, para atuar diretamente naqueles focos principais onde a gente sabe que está a origem da criminalidade. Seguindo o debate, candidata Séries, a senhora escolhe quem para responder a sua pergunta? Só tem 30 segundos para fazer. Emanuel Pinheiro. Por favor. Ah, não, só não pode. Para ele, não. Ah, não. Outros, menos ele. Pela regra do debate. Procurador Mauro. 30 Procurador segundos. Mauro. O candidato Julier disse inúmeras vezes na imprensa que só ele apresentou um plano de governo. Né? É estranha essa afirmação vir de um magistrado que está cansado de saber que a lei exige que na hora da inscrição das nossas candidaturas se apresente um plano de governo, né? O que o senhor acha dessa afirmação? E remetendo ao plano de governo, qual a sua proposta para as mulheres? Bem, é importante esse registro, né, que esse é o jeito antigo de fazer política, né, da mentira, o jeito de afirmar coisas inverídicas, né. Todos os candidatos apresentaram seus devidos planos de governo no registro da candidatura, então é importante que isso fique registrado. Nós temos o nosso plano de governo registrado na nossa candidatura, e a nossa candidatura foi a primeira candidatura a ser deferida pelo juiz eleitoral. E diferente também, quero apenas aproveitar a oportunidade que nós estamos falando do registro de candidatura, para dizer que, ao contrário do que o candidato Wilson Santos disse, todos não respondem a processo aqui não. As nossas certidões apresentadas na Justiça Eleitoral foram todas certidões negativas, não respondemos a nenhum processo. Então, nós temos uma proposta muito importante, nós sabemos que a questão aí das mulheres, que nós precisamos criar todo um sistema de acolhimento das mulheres vítimas de violência, que é um problema social gravíssimo, e nós temos como pano de fundo nesse nosso plano de governo que atenda as mulheres com muita capacidade, com muito carinho e com grandes estruturas feitas para esse atendimento. Candidata Séries, satisfeita com a resposta? Gostaria de... Com certeza, a mulher na nossa estada, na Prefeitura de Cuiabá, será prioridade zero, no sentido de que, inclusive, vamos criar a Secretaria Municipal Especial para Mulheres. Por quê? Porque chega de violência contra a mulher, chega de discriminação contra a mulher, é discriminação na família, é discriminação no trabalho, é discriminação na política. Inclusive, agora nós estamos tendo um grande problema nesse exato momento. Tempo, candidato. Procurador Mauro. Com relação à participação das mulheres, nós vivenciamos dentro do partido a participação das mulheres na prática. No Diretório Municipal de Cuiabá, metade dos membros é composto por mulheres. No Diretório Estadual, no Diretório Nacional, o pessoal coloca como uma coisa importante a participação das mulheres na política. Então, também, na nossa administração, as mulheres terão uma grande participação compondo o secretariado. Nós acreditamos que é importante no sentido de valorização para que as mulheres ocupem posições de liderança dentro da administração, como uma maneira de combater essa cultura do machismo, a cultura da violência contra a mulher. Procurador, o senhor agora que escolhe quem vai responder, seguindo aí o sorteio. Candidato Julier. Tranquilo? Por favor. Candidato Julier, a sua coligação tem como a palavra inclusão no nome da sua coligação. No entanto, o senhor votou contrariamente à participação minha e do candidato Renato Santana nesse debate. Esse tipo de inclusão que o senhor pretende apresentar para Cuiabá, quando na primeira oportunidade que o senhor tem de aplicar uma lei injusta, feita pelo notório corrupto Eduardo Cunha, o senhor votou para que nós não estivéssemos participando desse debate? 1 minuto para o candidato Julier. Candidato, essa posição é mais ou menos daqueles que são presos por tráfico e dizem que a lei é injusta. Lei é para ser cumprida e não para ser violada. E o jeitinho, ele é sempre perigoso, porque eu posso devolver e perguntar, se o senhor está dando jeitinho para os adversários,
O senhor vai dar jeitinho para o empreiteiro amigo? E dizer bem claro também, procurador Mauro, que esse negócio de trocar figurinhas, o senhor e a professora Séries, parece o minhocão do Pari em torno do programa de governo, né? Ou seja, até agora só nós mostramos um programa de governo para a população. O senhor não apresentou nada até o momento. E, aliás, essa questão, ela tem uma questão muito interessante sobre quem é mentiroso. Mentiroso é aquele que nós vamos dizer na réplica. O senhor está satisfeito com a resposta, Não, candidato? não, de modo algum. Candidato, o senhor está extremamente equivocado. Tanto que o Supremo Tribunal Federal mudou a interpretação do que estava nessa lei, porque era uma lei injusta, exatamente, e o direito à participação ele estava garantido nessa lei. Então, na verdade, a posição do senhor é equivocada, não tem nada a ver com a posição do traficante que fala que é injusto. O senhor pensa, o senhor está sentado aqui, está pensando que ainda é magistrado, o senhor não é magistrado, o senhor é apenas um candidato. Tréplica de candidato Julier. Mas não sou mentiroso, que dissimula o cargo que ocupa e não diz para a população que é procurador da Fazenda Nacional e que mete a mão no bolso do povo para tirar imposto. Dissimula e diz que é membro do Ministério Público e nunca disse isso à população. Dissimula, esconde. Por que o senhor esconde que o senhor cobra imposto? O senhor tem vergonha do cargo do senhor? O candidato procurador Mauro solicitou direito de resposta que será analisado pelo Departamento de Jornalismo e o senhor terá direito. Só para lembrar pela uma troca de... A expressão mete a mão no bolso. Avaliaremos conforme as regras do debate e ele terá esse direito de resposta ou não no próximo bloco. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é o candidato Julier. Você escolhe quem? Eu vou escolher o nosso candidato do PSDB aqui presente para... O candidato Wilson, só pode fazer perguntas. 30 Eu vou segundos. perguntar sobre a saúde, porque o candidato disse que vai terminar o pronto-socorro de Cuiabá e etc, etc. E eu gostaria de perguntar ao então prefeito, à época, que aparecia todo dia no Jornal Nacional com denúncias na saúde negativas, se no novo pronto-socorro o teto vai cair também, como caiu na sua gestão no pronto-socorro de Cuiabá. Um minuto para Wilson Santos. Assumi o compromisso com o prefeito Mauro Mendes, com o governador Pedro Táxi e com a sociedade. Nós vamos concluir todas as obras que o prefeito Mauro Mendes não conseguir concluí-las. E a prioridade número 1 é o novo hospital e pronto-socorro municipal de Cuiabá, com 315 leitos, uma obra de aproximadamente 80 milhões, onde o governo Pedro Táxi está colocando 50 milhões e a prefeitura de Cuiabá 30 milhões. Nós vamos concluir também, Juliette, a UPA do Jardim Leblon para atender toda a região leste de Cuiabá. É uma obra que está com mais ou menos 20% em andamento. E vamos concluir a UPA que fica na divisa da Cidade Alta com o Verdão, essa mais adiantada com quase 80%. Além de avançarmos com o programa Saúde da Família. Então é uma obra importante e a saúde continuará merecendo, na nossa próxima gestão, prioridade. Candidato Julier, satisfeito com a resposta? Evidentemente que não houve resposta se o teto do pronto-socorro vai cair como caiu à época, que foi construído pela empreiteira que era do nosso presidente do partido do nosso candidato aqui presente. Ou seja, eu quero saber se esse padrão vai se repetir, porque aquele que disse que já foi e que já fez e o teto caiu, tem que dizer novamente à população, o teto vai cair? Tréplica para o Wilson Santos. E vou avançar também na chamada atenção base. Essa que é o que o Renato colocou, a saúde preventiva. Cuiabá tem 70 equipes do programa Saúde da Família. Eu fiz 36 dessas equipes. Hoje um médico do PSF ganha 14 mil reais. E todo o PSF em termos de salário custa 38 mil reais. Nós temos a conta, sabemos de onde vamos tirar o dinheiro e até o final da gestão nós queremos garantir pelo menos 80% da população SUS atendida pelo programa Saúde da Família. Seguindo o debate, agora o candidato Wilson Santos pode fazer perguntas ao candidato Renato Santana. Renato, também colega, professor, seja bem-vindo a Cuiabá. Renato é de Campo Grande, Coxim, do Mato Grosso do Sul. Teve uma experiência importante lá no governo Zeca do PT. Seja bem-vindo, Renato, você enriquece o debate. Aqui, Renato, nós construímos uma avenida chamada Avenida das Torres, de 13 quilômetros aproximadamente, com a ajuda da minha querida amiga senadora Séries. Na sua gestão,
caso venha a ser eleito, você pretende abrir novos eixos, novas vias em Cuiabá? Candidato Wilson, agradeço pela pergunta. Eleitor, antes de construir novas obras, nós temos que concluir as iniciadas. É fundamental. Nós precisamos concluir as obras iniciadas e mais. A Avenida das Torres foi um importante legado. Porém, em breve, ela vai ser obsoleta. Por quê? Acabaram de construir um loteamento novo, chamado Nico Baracate, depois do Osmar Cabral. Lá são 1.200 casas, 1.200 famílias. Vai ter uma única linha de ônibus. Vai ser insuficiente. Daqui uns dias, as famílias vão adquirir veículos. E esses veículos vão trafegar pela Avenida das Torres. Trafegando pela Avenida das Torres vai ter acidentes. A avenida não vai comportar. Nós precisamos organizar o trânsito. E isso é via transporte coletivo, mas transporte coletivo de qualidade. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Posso completar? O senhor vai poder completar daqui a pouco, porque a TV Record agora obedece à lei eleitoral, interrompe o debate ao vivo para a transmissão da propaganda eleitoral obrigatória. Voltamos daqui a pouco, 10 minutos. Eleições 2016, o voto na Record.